Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua. Boa noite. Boa noite. Nova cepa do vírus da Covid-19 identificada na África do Sul coloca o mundo em alerta. Ministro da Saúde emite comunicação de risco e Anvisa pede que aeroportos suspendam desembarque de passageiros da região. Família reconhece corpo de piloto do bimotor que caiu na noite de quarta-feira em Ubatuba. As buscas prosseguem no litoral paulista. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. PSDB vai retomar amanhã a votação que escolherá o candidato do partido à presidência. As prévias começaram no domingo, mas foram suspensas após o aplicativo apresentar instabilidade. Efeitos da pandemia, enquanto alguns buscam traçar ou trocar os tempos de confinamento por uma vida social intensa, outros enxergam como um desafio a volta ao trabalho presencial e às atividades escolares. Tudo pronto para a reabertura da tradicional Feira da Madrugada no Brás. Organizadores prometem transformar o local no maior centro popular de compras da América Latina. E na agenda cultural do JG com Felipe Vidal, destaque para o show Reflexões com a gênese da trajetória da pioneira do rap, Sherry Line. Cidadania de internacional dignidade, a arma atual, mais poderosa, já globalizada antes da era tecnológica, abre o diálogo com os meios todos. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A família confirmou que é do piloto Gustavo Carneiro o corpo encontrado próximo ao local do acidente aéreo com um avião bimotor em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. 2 pessoas seguem desaparecidas. Segundo a mãe de Gustavo, que tinha 27 anos, o corpo será cremado. De acordo com ela, a família ainda se recupera da perda do pai do piloto, que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. O resgate foi feito por uma equipe em um helicóptero da FAB, que transportou a vítima até a base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje, a família do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, reclamou da demora na retomada das buscas. Os próprios parentes alugaram uma lancha particular para procurar os tripulantes. Além de Gustavo e José, o empresário carioca Sérgio Dias era o único passageiro da aeronave. O bimotor desapareceu na quarta-feira à noite. O voo saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, no interior paulista, e pousaria no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A tradicional Feira da Madrugada no Brás, centro da capital paulista, foi reformulada e promete se tornar o maior centro popular de compras da América Latina. Na reta final para as festas de fim de ano, a expectativa de consumidores e comerciantes para a reabertura é grande. O empreendimento tem 182 mil metros quadrados e nele foram investidos 500 milhões de reais. A construção ficou a encargo do Circuito das Compras São Paulo, que ganhou concessão pública do local pelo prazo de 35 anos. A empresa, o consórcio, já fez a parte dela. Agora é com a gente, comerciante, montar a nossa loja. A expectativa é a melhor possível. Em 3 pavimentos, há espaço para mais de 4 mil boxes, 1.260 lojas, praça de alimentação e estacionamento para carros, motos e ônibus. Pelo menos 20 mil pessoas serão empregadas com o novo centro de compras. A previsão é de que os consumidores possam visitar a nova Feira da Madrugada a partir de dezembro. 30 mil pessoas devem circular por aqui diariamente. Enquanto isso, os comerciantes estão correndo para deixar tudo pronto. Cada um deles precisará desembolsar R$ 2.400 de aluguel por mês a fim de vender seus produtos nos boxes. Outra opção é comprar uma loja. O Rivaldo, por exemplo, adquiriu 4 e está bastante otimista com a inauguração. O custo é a partir de R$ 20 mil o metro quadrado. Durante a pandemia foi um momento muito difícil, porém a gente conseguiu trabalhar com a venda online, né? Através de grupo do WhatsApp. No caso, a Bagagem de Luxo vai abrir no dia 5/12.
E a expectativa é muito grande, a gente está muito ansioso. A maioria dos donos de lojas com quem conversamos vendem na feira desde a época da instalação antiga. Há 18 anos atrás, onde aqui era só barraca, né? Tinha muitos ônibus paravam aqui dentro, era na lona. Eu tô desde o início, quando era só um terreno, a gente tinha que montar, desmontar a barraca. Agora a gente tem todo esse espaço, esse conforto, né? Há 12 anos, né, eu tô na Feira da Madrugada. Essa transição, assim, de início, como a gente teve que sair fora, ficar fora daqui, foi difícil. Mas agora que a gente vê que o projeto realmente foi à frente, que vai realmente, que aconteceu, que vai acontecer, pra gente está sendo uma grande expectativa. Antes havia risco de incêndio, problemas de segurança e os banheiros não eram limpos, o que chegou até a impedir o funcionamento das atividades. O cenário agora é bem diferente. Não tem nada a ver com a outra feira, né? Tem o mesmo nome, porém o espaço ficou uma coisa fantástica, super legal. Totalmente diferente na parte estrutural, né? Mas quando os clientes voltarem para cá, vão encontrar as mesmas pessoas que já trabalhavam antigamente, só que num lugar muito melhor, né? Um negócio muito mais humanizado. A nova variante do vírus da Covid-19 encontrada na África do Sul coloca o mundo em alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Omicron é a mais significativa cepa detectada até agora, tem alto potencial de propagação e já é classificada como variante de preocupação. Membros da entidade realizaram uma reunião de emergência, mas, segundo eles, deve demorar várias semanas para entender melhor o impacto da modificação. Enquanto isso, diversos países decidiram suspender voos vindos do sul da África para impedir a disseminação da variante, que apresenta cerca de 50 mutações e pode ser resistente às vacinas disponíveis. Ao menos 5 nações já detectaram a Omicron nos territórios: África do Sul, Botsuana, Hong Kong, Israel e Bélgica. A Bélgica identificou hoje o primeiro caso, também o primeiro da Europa. O infectado é um viajante que voltou do Egito em 11 de novembro. Por causa da descoberta, o primeiro-ministro Alexander De Croo anunciou novas restrições. Casas noturnas serão fechadas e hotéis, restaurantes e cafés só poderão funcionar até às 11 da noite, com no máximo 6 pessoas por mesa. Em Israel, o premier Naftali Bennett disse que o país está levantando uma bandeira vermelha e que impôs uma série de medidas de emergência para proteger a população. 2 casos suspeitos estão sendo analisados e um foi confirmado. Trata-se de uma pessoa que voltou do Malawi. O governo vai distribuir 10 milhões de kits de teste PCR e colocou em quarentena todas as pessoas que viajaram recentemente à África. O laboratório alemão BioNTech, sócio da Pfizer na elaboração da vacina anti-Covid, afirmou que pode levar até 15 dias para descobrir se o imunizante é eficaz contra a variante. Ainda de acordo com a empresa, a estimativa é que uma nova vacina deve ser produzida em menos de 6 semanas para ser entregue em 100 dias. E na África, a cobertura vacinal é muito baixa, inclusive entre os profissionais de saúde. Segundo a OMS, apenas 1 em cada 4 deles foi vacinado contra a doença. Apesar do aumento na remessa de imunizantes para o continente nos últimos 3 meses, muitas nações africanas apresentam problemas de logística, o que complica a distribuição das doses e atrasa as campanhas de vacinação. Até agora, apenas 6,6% da população está totalmente imunizada. Na África do Sul, 77 pessoas já foram infectadas e cerca de 24% das pessoas estão totalmente protegidas com as 2 doses. Preocupações com a segurança e os efeitos colaterais são alguns dos motivos da hesitação em se imunizar. E a Anvisa também recomendou que o Brasil imponha restrição a voos e viajantes vindos da África. Mas o presidente Jair Bolsonaro se mostrou contrário à possibilidade e voltou a falar que será necessário aprender a conviver com o vírus. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni.
A nova variante que foi encontrada inicialmente na África do Sul é motivo de preocupação entre cientistas e autoridades. Parte das mudanças foram identificadas na proteína Spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células e que é alvo da maioria das vacinas. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que está vindo uma outra onda de Covid, mas demonstrou resistência em adotar medidas de restrição para viajantes de outros países. Agora boa notícia carnaval, aí. Né? Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. Você devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer com você. Não vai vendar, rapaz. Vai trazer muito Não tem. Que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. Ela já tá aqui dentro. Países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos, decidiram restringir voos do sul da África após a descoberta da nova variante. Hoje, a Anvisa emitiu uma nota técnica recomendando medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes de 6 países da região: África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e Eswatini, que é o novo nome do pequeno país que até 2018 era conhecido como Suazilândia. A agência informou, contudo, que a efetivação das medidas sugeridas depende de portaria interministerial. A decisão tem que ser tomada conjuntamente pela Casa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, trata-se de uma variante que possui características mais agressivas e que requer das autoridades sanitárias mundiais medidas imediatas. Ele também destacou ser quase impossível impedir que a nova cepa chegue ao Brasil, mas ressaltou que com a adoção de restrições é possível retardar a entrada dela no país. Mais tarde, após participar de cerimônia militar no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. Ele defendeu a adoção do que chamou de medidas racionais para conter a chegada da nova variante no Brasil, mas descartou um lockdown. O presidente sugeriu uma quarentena de 4 dias para quem entra no país de avião. No entanto, não especificou se a medida foi adotada de fato ou não. E o Ministério da Saúde emitiu uma comunicação de risco sobre a nova variante. No alerta, a pasta afirma que a vacinação provavelmente contribuirá na resposta à doença. Vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, boa noite a todos. Olha, essa comunicação recomenda aquilo que a gente já conhece. Ou seja, segundo o Ministério da Saúde, nós temos que continuar a lavar as mãos, usar as máscaras, ter distanciamento social e o isolamento de pessoas que eventualmente tenham suspeitas de estarem contaminadas. Esse documento tem 12 páginas, intitulado Comunicação de Risco, e fala sobre a vacinação. Diz que provavelmente os imunizantes contra a Covid-19 vão responder à nova cepa. Mas para isso as pessoas precisam estar vacinadas com o ciclo vacinal completo. Hoje, a população brasileira está em 61% com o ciclo vacinal completo. Então, é preciso que as pessoas façam a sua parte e, pelo menos, tomem a vacina. Agora, nesse fim de semana, os técnicos da saúde vão se reunir para acompanhar o que está acontecendo na África do Sul e as novas informações sobre essa variante. O governo também emitiu uma nota técnica para estados e municípios com recomendações, entre elas, aumentar o nível de testagem das pessoas e ainda também, segundo o Ministério da Saúde, fazer o rastreamento das pessoas que estão chegando de viagem, em especial daquelas em áreas que têm alta incidência de novas cepas ou que as pessoas já foram detectadas com o vírus. Uma outra informação é que os governos locais recomendem o cancelamento de viagens que não sejam essenciais, pelo menos nesse primeiro momento, até a gente saber, os cientistas confirmarem qual é a gravidade dessa nova variante. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina.
A farmacêutica americana MSD pediu à Anvisa autorização de uso emergencial de seu comprimido contra a Covid-19, o Molnupiravir. Testes apontaram que os pacientes que receberam o remédio até 5 dias após o início dos sintomas da Covid-19 tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte em relação a quem não tomou a medicação. Se aprovado, será o primeiro na versão comprimido usado no país. A Anvisa tem 30 dias para responder à consulta. E com a pandemia, problemas mentais também se tornaram sintomas. Agora, enquanto parte da população quer tirar o atraso dos tempos de confinamento, com uma vida social intensa, outras pessoas desenvolveram certa fobia de sair, encontrar amigos e também parentes. Nesse caso, a volta ao trabalho presencial ou à escola tem sido um desafio e o assunto está em alta nos consultórios médicos. Na tela, de um clique para outro, sabemos que já são mais de 600 mil mortos pela Covid-19, que a pandemia não acabou em meio ao temor de uma nova, que a crise climática também é uma ameaça real. Além dos problemas econômicos relacionados ao desemprego, inflação alta nos preços e os assaltos e roubos que também nos assombram. Não tinha essa dimensão, as notícias não chegavam, uma sobreposição de situações e que as pessoas ficam, de fato, vão ficando sobrecarregadas, emocionalmente, é como se está muito difícil viver. O cenário de incerteza mexe em algum grau com todos. Para a Flávia, a volta à rotina não tem sido fácil. Semana passada, aliás, eu fui no mercado, eu costumo ir com meu filho, mas ele não foi comigo, eu estava sozinha, eu tive uma crise de pânico. Imagina, uma crise de pânico sozinha. Tive que me virar, Respira, enfim, dá uma volta e assim, não tive muito o que fazer. Eu acho que, assim, a gente tem que respeitar o próprio limite. O isolamento prolongado por causa da Covid-19 pode ter levado algumas pessoas a desenvolver uma certa fobia social, uma ansiedade. Só de imaginar estar perto de pessoas de novo, de gente sem máscara, por exemplo, principalmente agora com a flexibilização das restrições. Os especialistas chamam esse medo de sair de casa de síndrome da cabana e afirmam que as pessoas que estão enferrujadas socialmente precisam reaprender o convívio social, ainda que isso demande tempo e estratégia. É normal, Eu falo que até foi difícil sair, está sendo difícil voltar. Todo mundo queria tanto voltar, mas a gente está vendo que tem várias etapas para conseguir voltar, O que eu vejo é que muitas pessoas conseguiram se adaptar a ficar em casa, estudar de casa e trabalhar de casa. E muita gente não vê a necessidade de voltar presencial, Então eu escuto muito no consultório assim, eu não vou aguentar todo dia pegar carro, pegar ônibus de novo, ter que entrar no elevador com aquele cara chato falando, o cara do meu lado tossindo, Então assim, tudo de ruim parece que ficou intensificado da parte presencial. Além de ansiedade, a apreensão com o contato social pode causar estresse, intolerância, irritabilidade, nervosismo, desorientação. Não se acomodar, mas respeitar o próprio ritmo é recomendado. E restringir o círculo social, ser mais seletivo com quem vai encontrar, são saídas para começar o retorno à vida normal. Se a gente olhar só para a morte o tempo todo, a gente deixa de viver. Então tem um certo paradoxo aí. Se a gente não pensar na morte e viver como se ela não existisse, também a gente se coloca mais em risco. Então a gente também fica mais próximo da morte. Então, um equilíbrio entre saber que a finitude existe, que a gente tem que tomar alguns cuidados e também de poder aproveitar a vida enquanto ela está aí, Pessoas nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que ficaram com muito medo da morte, também deixam um pouco de viver, Então a gente tem, a morte em vida. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o Réveillon na Avenida Paulista continua nos planos da capital, mas a realização do evento depende do cenário epidemiológico da pandemia. No momento, a taxa de ocupação nas UTIs da cidade está abaixo dos 30% e toda a população adulta se encontra com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Na virada para 2021, sem a vacina ainda, a festa foi cancelada devido ao risco ainda alto de transmissão da doença em aglomerações.
O presidente do PSDB, Bruno Araújo, informou que a legenda vai retomar a escolha do candidato à presidência da República do partido amanhã. As prévias serão retomadas com a contratação de um novo aplicativo para a votação dos filiados. A escolha interna do candidato da legenda, que irá concorrer nas eleições nacionais do ano que vem, começou no último domingo, mas teve que ser suspensa após a ferramenta contratada anteriormente apresentar instabilidades. A expectativa é que o nome escolhido seja divulgado até às 8 horas da noite de sábado. É a primeira vez que o PSDB recorre a prévias para escolher o postulante ao Palácio do Planalto. Na disputa estão Arthur Vigílio, ex-prefeito de Manaus, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e João Dória, governador de São Paulo. A ousadia leva riscos. O PSDB resolveu abrir um processo com grau de democratização, utilizando tecnologia para facilitar e chegar à vida do eleitor. E o fácil é ser inerte, o fácil é ficar acomodado. Nós tivemos o dissabor de não funcionar o processo no domingo. Na segunda-feira, um trabalho muito intenso de todo o partido, em modo especial com agradecimento e sinergia de todo o conjunto técnico e político das candidaturas de João Dória, de Arthur Vigílio e de Eduardo Leite. Mas internamente o partido vai à escolha rachado, com várias disputas internas e com parte da bancada mais alinhada às pautas do governo Bolsonaro e outra que defende uma posição de maior oposição. A criminalista Patrícia Vanzolini, de 49 anos, foi eleita presidente da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil para os anos de 2022 a 2024. Com graduação, mestrado e doutorado em Direito pela PUC São Paulo, Patrícia Vanzolini é a primeira mulher na história da OAB, criada em 1932, a ser eleita para o cargo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, criticou o Supremo Tribunal Federal depois da decisão da Corte de suspender as chamadas emendas do relator ou orçamento secreto. Lira disse que não cabe a nenhum outro poder, a não ser o legislativo, tratar sobre as regras do orçamento. Durante entrevista para a rádio Jovem Pan, Arthur Lira disse que legislar sobre orçamento é função do poder legislativo, não competindo a nenhum outro poder. O presidente da Câmara afirmou que o Congresso não pode, em suas palavras, burlar a lei para revelar quais parlamentares indicaram as verbas. Foi uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 8-2 suspendeu a execução do orçamento secreto, que são as chamadas emendas do relator, por entender que é fundamental dar transparência aos repasses milionários direcionados a deputados e senadores. A decisão do STF exige a disponibilização dos dados secretos referentes também ao ano passado, só que revelar as informações de forma retroativa irritou os congressistas, que alegam que esta possibilidade não estaria prevista na elaboração da lei que criou as emendas secretas. O Legislativo se comprometeu, no entanto, a dar transparência daqui em diante. Todos os anos, deputados e senadores têm o direito de direcionar verbas do orçamento federal para obras e investimentos em seus redutos eleitorais. Essas emendas tradicionais, tanto individuais quanto as que vão direto para as bancadas, já são, em essência, usadas como moeda de troca por apoio político. As chamadas emendas secretas foram criadas no ano passado durante o governo de Jair Bolsonaro. O relator geral do orçamento na Câmara, o presidente Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, é quem empresta seu nome para a distribuição dos recursos a outros parlamentares. Segundo os especialistas, as emendas ajudam a garantir votos a favor do Palácio do Planalto na votação de matérias importantes, como aconteceu recentemente na aprovação da PEC dos precatórios. Segundo a ONG Contas Abertas, uma semana antes da aprovação da PEC na Câmara, o governo federal empenhou 909 milhões de reais apenas em emendas do relator. No orçamento desse ano, as emendas individuais e de bancadas somaram 16,9 bilhões de reais, enquanto as secretas do relator atingiram 18 bilhões e meio. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Um tribunal chamado Supremo tem o mesmo problema de uma mulher chamada Rosa.
A qualquer momento, o comportamento pode desmentir o nome. A supremacia do Supremo convive com a ameaça constante de uma notícia inusitada, como essa de que o Congresso decidiu descumprir uma ordem judicial, recusando-se a divulgar os nomes dos parlamentares que receberam verbas públicas no escurinho de um orçamento federal paralelo. Ironicamente, a integridade institucional do Supremo passa pela mesa da ministra Rosa, relatora do processo sobre o orçamento secreto. Os parlamentares farejam a fragrância da cumplicidade no relatório que Rosa Weber fará sobre o mérito da encrenca. Rosa escreverá um belo capítulo da história se converter o seu voto num espinho. A ministra não precisa inovar para preservar a supremacia do Supremo. Basta manter a liminar que suspendeu o pagamento das emendas secretas e ordenou a divulgação dos nomes dos parlamentares que plantaram bananeira dentro dos cofres do Tesouro em 2020 e 2021. Bolsonaro terceirizou ao Centrão a execução de um pedaço do orçamento. 20 bilhões de reais no ano passado, 18 bilhões neste ano. A distribuição de bilhões em mesadas sigilosas para parlamentares leais aos interesses do Planalto era um escândalo esperando para acontecer. Ao desafiar o Supremo, recusando-se a divulgar os nomes dos congressistas que trocaram votos por dinheiro supostamente destinado às suas bases eleitorais, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pedem ao Supremo que se finja de bobo pelo bem do Centrão e dos seus puxadinhos. Os caciques do Congresso se comprometem a aprovar um projeto que torna transparente o pedaço secreto do orçamento, mas só para o futuro. Eles reivindicam do Supremo uma espécie de deixa-pra-lá preventivo. Nesse arranjo, empurra-se para baixo do grande tapete nacional a perversão dos verões passados e libera-se o dinheiro retido pela liminar da ministra Rosa, referendada por 8-2 no plenário do Supremo. Criou-se um impasse que só tem 2 desfechos possíveis. Ou o Supremo exige respeito ao princípio constitucional da publicidade no uso de verbas públicas, ou a supremacia insinuada no nome da Corte logo caberá numa caixa de fósforo. Boa noite. E agora o Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. Orçamento secreto, emenda de relator, Carnaval 2022, pandemia, estavam aqui no meu cardápio de pautas para a gente tratar hoje, tá? E depois de estudá-las, eu concluí que para cada uma eu encontrei respostas aí objetivas. Acompanhe. Orçamento secreto não existe, guardou? Porque é regimental e tem, inclusive, para além da emenda de relator, outras como emenda individual, parlamentar, de bancada e ainda de comissão. Nota técnica da Consultoria Legislativa da Câmara defende constitucionalidade das emendas de relator ao orçamento. Segundo a agência Câmara de Notícias, das emendas de relator geral do orçamento empenhadas neste ano, quase a metade, 4,6 bilhões de reais, foram para a saúde. O Ministério ganhou mais recursos do que no ano passado, inclusive, quando 18% das emendas de relator foram empenhadas para essa pasta, 3,9 bilhões. Em segundo lugar, as emendas beneficiaram os ministérios do Desenvolvimento Regional, com 2,7 bilhões empenhados, e também da Agricultura, com 790 milhões de reais. Bom, a execução das emendas de relator é questionada em ação lá no Supremo Tribunal Federal. Em decisão liminar, a ministra Rosa Weber suspendeu as emendas por alegar que é necessário dar publicidade e transparência à distribuição dos recursos com base em demandas de parlamentares apresentadas ao relator geral do orçamento. Sempre os mesmos, né? Vamos lá? Olha, os consultores de orçamento observaram que as emendas só poderiam ser apresentadas pelo relator depois, claro, previamente autorizadas e aprovadas quando da discussão do parecer preliminar no plenário, onde? Da Comissão Mista de Orçamento. Uma vez apresentadas, a cópia integral de cada uma dessas emendas
aprovadas já definitivamente pelo relator geral, deve ser publicada, integrando um dos anexos do relatório final, relata a nota técnica. Meu povo, ficou esclarecido? Espero que sim, tá? Quanto ao Carnaval 2022, vemos que a pandemia só existe quando é conveniente aos gestores, ou seriam eles pouco informados pelo que acontece no mundo. Em São Paulo, a expectativa de pelo menos 15 milhões de foliões nas ruas. Eu ouvi aglomeração? Pois é. Sim, porque depois da folia nós vamos correr o risco de ouvir pelo Brasil, sabe o quê? A marcha fúnebre. Boa noite. O juro bancário médio de pessoas físicas e empresas subiu de 30,6% em setembro para 32,8% ao ano em outubro. É a maior taxa apurada em 19 meses. De acordo com o Banco Central, a alta é reflexo do aumento da Selic, a taxa básica de juros da economia, que passou de 2% em janeiro para 7,75% no final do mês passado. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a semana com valorização de 0,55%, cotado a R$ 5,59 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 acompanhou o movimento de queda das bolsas pelo mundo diante do temor da nova cepa do vírus da Covid-19 e encerrou o pregão em forte queda de 3,27% aos 102.356 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Uma onda de pânico atingiu os mercados em todo o mundo, da Ásia aos Estados Unidos, passando pela Europa e América Latina, derrubando as bolsas, provocando oscilações das commodities, dos juros e até recuo acentuado da Bitcoin. É o temor de uma nova onda de fechamento de atividades que possa interferir no desempenho da economia global, sendo que vários países europeus já vêm adotando medidas restritivas novamente diante do aumento do número de casos, ainda sem relação com a variante originária da África. Antes da abertura do mercado aqui, já se sabia que seria uma sexta-feira pesada, porque os índices referentes às ações brasileiras negociados nos Estados Unidos já antecipavam a queda. A bolsa aqui chegou a cair mais de 4%, enquanto o dólar encostou nos 5,60. Foi a globalização de um movimento de aversão ao risco que acabou interrompendo uma reação mais favorável que o mercado brasileiro vinha registrando nesta semana. O dólar recuou até ontem e a bolsa estava em alta, mesmo com incertezas, como as relacionadas à votação e aprovação da PEC dos precatórios na próxima semana no Senado, o comportamento da inflação, a política de juros do Copom e até quanto ao crescimento potencial do país. O mercado tentava corrigir exageros e tirar atrasos como da Bolsa. Agora, o movimento vai depender muito dos novos riscos relacionados à pandemia, antes mais restritos a países com maior resistência à vacinação. Essa nova variante, talvez capaz de driblar a imunidade assegurada pela própria doença e por vacinas, deve exigir novos esforços dos vários países para evitar que se alastre. E só o controle mesmo da pandemia é que permite que as economias respirem melhor. Na verdade, é o que dá condições de implementação de políticas de correção de rota, de distorções a partir da retomada total das atividades. O mundo ainda paga a conta, por exemplo, dos desequilíbrios entre oferta e demanda. As consequências das ondas anteriores nem foram totalmente superadas. Agora vem esse novo fator de preocupação para o já desafiador cenário econômico, além do desafio, claro, do ponto de vista sanitário. Laerte. E na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luciano Vaccari, diretor da Neo Agro Consultoria, sobre as liberações das exportações de carne, alta dos preços no Brasil e o compromisso da redução da emissão de metano. E veja a seguir, a agenda cultural embarca no protagonismo do hip hop na voz de uma das primeiras rappers do Brasil, Sherry Line. E a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. A gente volta já já. Domingo, tem os bastidores e melhores momentos da grande final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo. E as projeções para uma possível final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Confira ainda a cobertura completa da rodada do Brasileirão. São Paulo e Sport. Corinthians e Atlético Paranaense. Internacional e Santos. E os principais lances do líder, Atlético Mineiro e Fluminense. No estúdio, a presença do cantor e empresário da bola, Felipe Araújo.
Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Sabe como você pode aumentar a sua segurança ao sair de casa? Estacione o carro de ré na sua garagem. Quando for sair, você vai conseguir observar melhor as proximidades e, se constatar a presença de estranhos, espere o melhor momento. Garanta mais segurança no seu cotidiano. Prevenção e segurança. Uma campanha da TV Gazeta. Poupe luz agora para não ficar no escuro depois. Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra a janela e aproveite a luz natural. Escolha cores claras para pintar os ambientes internos. Elas refletem melhor a luz. Troque as lâmpadas fluorescentes por LED. Assim, você pode economizar até R$50 no fim do mês. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupe Energia. Quem ganha é você. O universo dos seguros pode ser muito complexo. Por isso, todo domingo, Boris Baer esclarece as suas dúvidas de uma forma simples e clara. No Programa Seguro. Todo domingo, 8h30 da noite. A Polícia Federal indiciou as empresas Vale e Tuvisud e mais 19 pessoas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019. Consultores, gerentes e diretores que trabalham para essas empresas podem responder por homicídio doloso com dolo eventual duplamente qualificado, que é quando se assume o risco de matar. O Ministério Público Federal vai analisar o inquérito e decidir se apresenta a denúncia para a Justiça. A tragédia provocou a morte de 270 pessoas. 7 corpos ainda não foram encontrados. Lu, sextou. Hora de falar da previsão do tempo para o fim de semana. Será que o sol e o calor vão estar de volta mesmo? Será? Então vamos tirar as dúvidas com a Fernanda, que já está aqui. Boa noite, Fê. Quais são os destaques para os próximos dias? Vamos começar já por São Paulo? Vamos sim, Lu. Boa noite para vocês também. Próximas horas seguem com muita nebulosidade e chuvas fracas por aqui. Aí as temperaturas entram em gradativo declínio e não deve fazer mais o calor como desta madrugada, quando os termômetros marcaram 23 graus às 4 da manhã. Próximas horas faz de 19 graus, então, que é a mínima da madrugada. O sábado começa com o céu mais fechado, ainda pode chuviscar, mas aos poucos a temperatura abre, o tempo abre e a máxima sobe para 28 graus. No domingo não há mais previsão para chuvas, o sol aparece mais firme, por isso mesmo a temperatura sobe para 30, olha o sol aqui. Na segunda ainda faz muito calor, com 29 graus de máxima, mas aí pode chover à tarde. E na terça, esse volume de chuva aumenta, a gente tem visto que mesmo com a passagem de frentes frias, as temperaturas já não caem tanto, que é já uma fase mais quente e úmida da primavera.
Amanhã ainda tem chuva fraca no litoral, somente pela manhã também, como em Bertioga e Ubatuba, depois o tempo abre. E o calor chega aos 30 em Campinas, Atibaia e lá em Marília, sem chuvas para essas cidades do interior. E o domingo será de tempo firme em todo o estado. Fê, falamos de São Paulo e como será o fim de semana nas outras regiões do país, hein? Úmido e quente na maioria dos estados, Laerte. Então vamos começar pelas chuvas. São essas em azul as áreas que terão precipitações amanhã. Como eu falei, no estado de São Paulo, a gente tem nuvens aqui, mas o tempo abre mais à tarde. Agora os volumes serão grandes. Entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a chuva cai em pontos isolados do Nordeste e volta a se intensificar em áreas do Norte e do Centro-Oeste. Agora, essas informações aqui valem para sábado. Para domingo, o alerta para temporais fortes é para o litoral da Bahia. Já no sul do país, o pior já passou. Um ciclone extratropical provocou um temporal na região de Porto Alegre. Ventos de quase 100 km por hora derrubaram postes e árvores. O dia virou noite, assustou muita gente. Hoje ainda choveu na região e também no litoral de Santa Catarina. E a partir de amanhã, o tempo abre nos 3 estados do sul. São essas áreas aqui em amarelo e em laranja do mapa. A umidade do ar cai, mas ainda pode ventar forte e o mar fica agitado com alerta da Marinha para ondas de 2 a 3 metros de altura. No domingo, aí, com o afastamento total do ciclone, a agitação marítima começa a baixar. Então tá, Fê, muito obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Até segunda. Boa noite. Boa noite. A agenda cultural do Jornal da Gazeta de hoje embarca no protagonismo do hip hop, na voz de uma das primeiras rappers do Brasil, Sherry Line. Completando os destaques, tem teatro e show com trechos de musicais célebres. Quem traz todos os detalhes é ele, o Felipe Vidal. Palavras são palavras, não dá tempo para mudar. Respeitando e perdoando pode até justificar. Disseram então que eu não podia cantar. Podem até ter dito, mas não conseguiram impedir a potência. Precursora, ainda nos anos 80, afirmou o lugar no palco, amplificou a rima afiada e abriu caminhos para uma geração de mulheres no rap. É uma gênese da trajetória pioneira de Sherry Line. Na cena rapper há 35 anos, é voz de representatividade e símbolo da força que a palavra carrega quando há poesia e identidade. De educação, sou tão forte que formo a pública opinião. Denuncio machismo, racismo, sexismo, exclusão. Tráfico de armas, de drogas e de pessoas, a pobreza e do capital, a dominação. Revelo conceitos, mas não tenho a conclusão. Enquanto a gente tiver, enquanto a gente sentir, enquanto a gente vê uma questão que vai incomodar algumas pessoas, o que pode ajudar outras pessoas, a gente vai estar levando a palavra, o canto falado através do rap. Reflexões é o show que a cantora apresenta nesse domingo, dia 28, às 19 horas, no Teatro Martins Pena, no Centro Cultural Penha. Um fluxo de inspiração. Se liga no convite. Traz seu comprovante de vacina, máscara, álcool gel e vamos celebrar a vida. Estamos vivos. É isso. Vem, só vem. O tempo voa e cada um tem uma milhagem. Não perca tempo de ser feliz, dê valor de onde vem a sua raiz. E vai ter teatro nesse fim de semana. Sim, o Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, faz ocupação híbrida, virtual e presencial. Ao todo, são 23 espetáculos que celebram a pluralidade da América Latina, Portugal e Espanha. Em Aurora Negra, disponível no YouTube até dia 27, 3 artistas colocam em performance relatos de memórias e sonhos. Um caminho ancestral que ancora a revolução em cena. Para toda a programação, acesse o site do evento. E
na segunda, 29, um mega show musical traz a essência desse gênero teatral em apresentação inédita do grupo Conexão Arte. A versatilidade e talento das artistas em trechos de musicais que estiveram em cartaz no Brasil, como Crazy for You. A direção geral é de Ellen de Castro e Caroline Calê. A exibição começa às 9 da noite. Acompanhe todas as informações no Insta, Conexão Arte Oficial. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luciano Vaccari, diretor da ANEEL Agroconsultoria, sobre as liberações das exportações de carne, alta dos preços no Brasil e o compromisso na redução da emissão de metano. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Será que o cortisol é o mal do século? Nesta segunda vamos saber mais sobre o famoso hormônio do estresse. Para se deliciar nesse começo de semana, a nossa sugestão é uma tilápia empanada na aveia com tomates e alcaparras. E o que não pode faltar? O treino. E dessa vez vai ser em foco nos membros inferiores. O Você Bonita é nessa segunda, meio-dia. Muito mais completo, muito mais dinâmico, muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquete, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele me mata. Ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não. Ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. Vem aí a grande premiação dos melhores do futebol brasileiro. 18º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento. Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da pecuária, das liberações das exportações de carne, alta dos preços do mercado doméstico e o compromisso com a redução da emissão do metano. Eu converso com o Luciano Vaccari, que é diretor da ANEEL Agroconsultoria. Luciano, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, Luciano, vamos começar falando da última novidade aí desta semana, que foi a liberação parcial das exportações para a China. Houve embargo com 2 casos da vaca louca,
né? Foram casos eventuais, atípicos, mas de qualquer modo levaram essa reação da China e reação que provocou uma queda forte das exportações, fez também com que houvesse o menor índice de abate em 18 anos, eu quero até confirmar esses dados com você. Então a gente vê que tem uma dependência importante da China, mas na prática o que representa essa liberação parcial? Na prática, o anúncio da liberação é muito positivo, já que em 2021, os números que você acabou de falar mostram o tamanho da importância do comércio da carne bovina entre o Brasil e a China. A China, em 2021, será o maior comprador de carne bovina do Brasil. Mais de 60% de tudo que o Brasil exportar até o final do ano vai ter como destino a China. Portanto, uma atitude muito exacerbada esse embargo que a China provocou. Não tinha motivo técnico nenhum para tudo isso, mas enfim, superamos esse problema e a gente espera terminar o ano bem, ampliando as nossas relações comerciais e fortalecendo a cadeia da carne bovina. E o setor tentou buscar outras alternativas, como ampliar as vendas para os Estados Unidos, conseguir uma nova cota com a Rússia também. Você vê perspectivas melhores para as exportações no geral? Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa tirar dessa crise, de procurar novos mercados, de não ser tão dependentes assim de um único grande comprador. O fato de nós termos conseguido uma nova cota para a Rússia foi extremamente positivo. O fato da gente conseguir colocar mais volume de carne bovina brasileira nos Estados Unidos é extremamente positivo. Assim como é positivo a gente colocar o nosso produto em quantos mais países forem possíveis. Assim a gente não fica sujeito a todo essa pressão comercial quando a gente é tão dependente assim de um país. Com agora a retomada da China e a abertura de novos mercados, as perspectivas para 2022 são muito boas, tanto por conta da possibilidade do Brasil exportar para mais países, também por conta de toda essa valorização do real aí frente ao dólar, o que torna o nosso produto extremamente competitivo. Toda essa demanda, especialmente da China, levou ao aumento das exportações e aqui no Brasil nós ficamos pagando preços muito maiores, não é? A carne virou aí uma exceção na mesa de muitos brasileiros, não é? Nós tivemos aquelas imagens das pessoas disputando aí pé de frango, comprando osso, tendo de pagar por causa disso, porque quando sobe a carne bovina, as outras proteínas também têm aumento de preços. Você vê alguma possibilidade de alívio? Porque quando houve a interrupção das vendas para a China, não é? Nós tivemos queda no mercado doméstico. Pequena, mas houve, não é? Esse é o problema. Nós diminuímos em quase 45% a exportação de carne bovina e, infelizmente, esse aumento de oferta do mercado interno não se traduziu em melhoria de preço para o consumidor final. A dona Maria, que nos assiste agora na sua casa, não percebeu isso no dia a dia, quando ela foi no seu açougue de preferência ou no seu supermercado. Infelizmente, os elos da cadeia da proteína bovina no Brasil, eles são muito distorcidos. Essa relação não é boa, essa relação não ajuda ninguém, muito menos o setor. Infelizmente, o brasileiro poderia estar consumindo uma carne de extrema qualidade por um preço muito menor, não fosse essa política sem explicação dos grandes varejistas de não repassar quando eles conseguem comprar do atacado por preços mais competitivos, como aconteceu nesse episódio da China. Nós ficamos 2 meses sem exportar e o preço para o brasileiro não ficou mais barato. O problema não é o que se exporta, o problema é a falta de transparência na formação de preço aqui no Brasil. E tem muita reclamação também em relação ao aumento de custos, a ração ficou mais cara, porque os grãos também ficaram mais caros no exterior, então tem toda uma relação com a conjuntura internacional, não é? Exatamente. O preço do boi gordo
não é formado pelo pecuarista, o preço do boi gordo é formado por uma série de fatores, e você disse muito bem, os insumos, principalmente o farelo de soja e o milho, tiveram aumentos importantes na sua formação de preço, principalmente por conta do aumento da demanda. A gente viu a rentabilidade do setor ser muito prejudicada, a gente viu a indústria frigorífica passando por um momento muito complicado por conta desse período sem exportar para a China, e por outro lado a gente viu o brasileiro pagando o mesmo preço que pagava antes da crise no setor. Isso não é justo, porque deveria ter sido transferido para o consumidor todo esse benefício que se teve indireto por conta desse desastre que se abateu sobre a pecuária de corte brasileira. A arroba do boi, para você ter uma ideia, em setembro valia R$320 aí em São Paulo e chegou a R$260. Uma queda de mais de 20% que não se traduziu em benefício para o consumidor. Agora, Luciano, vamos falar da questão ambiental, né? Nós tivemos o Brasil assumindo o compromisso de redução do gás metano, que ele é muito nocivo quando se pensa na questão ambiental. Como é que a pecuária pode se adequar a esse compromisso assumido pelo país? Eu acho que a pecuária já vem fazendo muito nesse sentido nos últimos anos, graças ao uso da tecnologia. O pacote tecnológico hoje à disposição dos pecuaristas do Brasil, ele é muito abrangente e muito eficiente. Você fazer uso de técnicas que faz com que o animal ganhe mais peso e menos tempo, que faz com que o animal transforme melhor aquela proteína vegetal em proteína animal, tudo isso, o resultado é uma maior eficiência metabólica e uma diminuição na emissão, sobretudo, dos gases do efeito estufa. Técnicas como melhoramento genético, como formas de suplementação, o confinamento, o semi-confinamento, a integração lavoura-pecuária, que é um modelo único no mundo, e é um modelo 100% brasileiro, inventado pelos pesquisadores da Embrapa alguns anos atrás, são técnicas que privilegiam um modelo produtivo, que colocam o Brasil como um grande produtor e que também ajudam na mitigação dos gases do efeito estufa. Portanto, eu acho que mais do que pensar nas ferramentas para se cumprir o acordo, eu acho que agora nós precisamos pensar em como fazer com que o produtor rural brasileiro tenha maior acesso a essas ferramentas, para que ele possa fazer o uso disso, para que ele possa implementar nas suas propriedades, e certamente o Brasil vai conseguir cumprir a esses acordos que foram firmados agora na COP26. Acesso à tecnologia e responsabilidade também do produtor, né, Luciano? Exatamente, a gente vê uma responsabilidade compartilhada, né, entre o produtor, entre a indústria frigorífica, entre os governos estaduais e o governo federal. Afinal de contas, para você mover toda essa cadeia, não pode ser um elo só. Ela tem que ser compartilhada com todo mundo, cada um fazendo a sua parte, onde cabe ao produtor o cumprimento da legislação ambiental, da manutenção da reserva legal e da proteção das áreas de preservação permanente, mas também cabe ao governo federal dar condições para que esse produtor acesse a essas tecnologias e cumpra com os acordos, e também cabe aos governos estaduais agir com celeridade, principalmente na questão dos licenciamentos das propriedades rurais, que fica a cargo do governo estadual. É isso, conversei com o Luciano Vaccari, que é diretor da Neo Agro Consultoria. Luciano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.
E lembrando que essa entrevista da Denise, assim como os comentários do Josias e da Liliane e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos segunda-feira às 19 horas. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Boa noite.